Olá, que bom que você está aqui comigo, eu sou Jeremias Gomes. Olha, o aumento da temperatura, ilhas de calor, inundações e eventos climáticos extremos têm ocupado o noticiário, você deve estar acompanhando, né? São problemas que não são novos, mas que vêm se agravando, infelizmente. Olha, em julho do ano passado, a gente viveu o dia mais quente ou os dias mais quentes dos últimos 150 anos. O Alesp em Pauta vai tratar deste tema aí de mudanças climáticas, especialmente também sobre a questão de queda de árvore na capital paulista e em todo o estado de São Paulo. O ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, vai fazer uma roda de conversa, um debate sobre esse tema e alguns dos convidados deste debate estão aqui comigo, o Marcelo Fischer Gramani. O Marcelo é geólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do IPT. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Jeremias. Agradeço aqui a oportunidade para debater um assunto tão atual, né? E que traz bastante preocupação, né? Então, agradecer a você e o LP pela oportunidade. E com a gente também Sérgio Brasolin. O Sérgio é biólogo, é doutor em recursos florestais e também pesquisador do IPT. Obrigado pela presença, Sérgio. Obrigado, Jeremias. É um prazer aqui, essa parceria ILP-IPT. Vai gerar um debate muito interessante sobre mudanças climáticas e quedas de árvores. Muito interessante. Eu queria que essa questão da mudança climática, né, Sérgio, parece, pelo que eu tenho lido, não vai melhorar não, né? Vai até agravar, infelizmente, é isso? É isso mesmo. O que nós temos aí, sentido na pele até, né? Literalmente, mas cientificamente a gente pode dizer que os eventos climáticos estão cada vez mais extremos, ou seja, mais intensos e mais frequentes. Não que eles não aconteciam de forma extrema no passado, mas eles estão mais frequentes. Né? E é uma situação que está agravando quando a gente fala no ser vivo árvore. Ou seja, quanto mais frequente, mais intenso, o problema se agrava na queda de árvores, causando transtorno e problemas para toda a cidade. Não só com acidentes, mas também deixando de existir um ser vivo que traz benefícios para nós aqui na cidade. Demais, demais. Olha, esse dado que eu disse, eu vou até aqui mostrar a revista de pesquisa da FAPESP, ela é do ano passado e ela fala justamente, aqui mostrar aqui nessa câmera que é melhor, ela fala justamente dessa questão climática dos últimos 150 anos, a gente tem vivido isso na pele, é a questão do calor, né? Então, isso aqui está tudo registrado aí nas pesquisas. Agora, interessante, né, Marcelo, porque a árvore, estava lendo a respeito, ela também se estressa, né? Ela se estressa com o calor, ela se estressa com a poluição, ela faz parte da gente, né? Sem dúvida. E voltando um pouquinho a essa questão da temperatura, né, os últimos 150 anos, né, as equipes técnicas do IPT sempre estudaram os grandes acidentes no país, né? E esses acidentes, como o Sérgio comentou, eles aconteciam a cada 50, a cada 80 anos. Extremos, né? Extremos de chuva e extremos de vento. E nos últimos anos a gente tem visto que essa questão ligada ao clima, principalmente a quantidade de chuva que cai em pouco tempo e a questão das rajadas de vento, elas têm aumentado. Então praticamente todo ano a gente tem tem um registro de problema grave nas cidades, não só aqui em São Paulo, né? Mas em vários territórios do país, inclusive. Então, de fato, essa pesquisa ela se confirma em função do histórico de acidentes. Então, nos últimos 10 anos, a gente registrou não só temperatura, mas como valores de chuva que ultrapassaram o que era dito normal. Então, o caso mais recente é o de São Sebastião. Então, São Sebastião, no passado, em função daqueles escorregamentos, várias quedas de árvores, por rajadas de vento, né? Mas as chuvas chegaram a valores de 680 milímetros em 10 horas. Nossa. Semana passada, em Ubatuba, agora, março, né, 2024, a gente registrou 641 milímetros no litoral norte. Então, são eventos relacionados ao clima que estão cada vez mais frequentes. Preocupa muito. Sim, sim. Infelizmente, aquelas notícias que a gente vê em outros países, né, de climáticas fortes, pode ser que cheguem ao Brasil, já estão chegando, né? E é um assunto muito complexo, né, Marcelo? E que tem que ser tratado globalmente, mas a gente também tem que fazer o dever de casa. Eu estava rememorando aqui que, em outra entrevista,
um biólogo e um geólogo, ele dizia, olha, a temperatura na capital paulista, ela aumentou mais do que a temperatura média global. E a gente tem na capital paulista um exemplo que é assim, você pega o Google Maps, você olha, você vê ilhazinhas verdes, aqui do lado do Ibirapuera, alguma coisa, o resto é esse mar de prédios, né, que a gente desmatou. Tem solução para isso? Porque quando a cidade está pronta, fica difícil, né? Calçada estreita. A prefeitura tem um plano, me parece, né? Mas é difícil porque eles falam, tem que ter 1,20 m mínimo. Mas boa parte das calçadas não tem. Tem solução para isso? Para plantar árvore em tão pouco espaço? Tem sim. No nosso debate, vocês vão ter a oportunidade de conversar com a Priscila Moreira, né? Ela que coordenou a elaboração do Plano Municipal de Arborização Urbana da cidade, que diz como é que vai ser o planejamento da arborização da cidade. Então nós vamos ter que ser muito criativos para uma cidade que não foi planejada como São Paulo, achar o espaço. Eu acho que todo mundo concorda que vai precisar de árvore. Ninguém é interessante. Você pergunta para a pessoa, é importante árvore? Sim, é importante, mas não na frente da minha casa, né? Então tem um aspecto cultural aí que a gente tem que mudar. Então precisa de árvore por causa do calor. Você mesmo citou, o aumento de temperatura na cidade é maior do que globalmente. Sim. Né? Por quê? Porque aqui é acúmulo, 80% da população vive na cidade, gerando calor, né? E as árvores amenizam esse problema. Então, tem soluções que a gente chama de soluções baseadas na natureza, de abrir espaços, trazer permeabilidade para a água entrar. Por exemplo, vamos ter que discutir o espaço da vaga do carro. Vamos abrir onde separa o carro para estacionar, abrir ilhas para plantar árvore. Né? Essa é uma solução, eu achei fantástico e engraçado, né? Às vezes é a questão da mentalidade, né? Você faz um quadrado e você não consegue sair dali, né? Porque eu pensava, poxa, quando eu fui fazer a reportagem sobre árvores, eu fiquei andando, peguei o celular, fiquei gravando vários, e aí você começa a perceber, poxa, não tem espaço, porque as calçadas são pequenas. Eu li o projeto da prefeitura aqui no caso de São Paulo, do planejamento de plantio, e lá ele falava 1,20 m. Eu falei, a maioria não tem 1,20 m, né? E você tem que plantar uma árvore. Aí o que eu vi perto da minha casa, ali em Santo Amaro, você vê, as pessoas plantam árvores menores tal, e vão cuidando, né? Mas essa questão é fantástica de você estudar de vários ângulos. Eu li, por exemplo, que se você verificar as áreas mais arborizadas, não só na capital paulista, mas nas grandes cidades, elas são socialmente melhores. Se você pega, sei lá, uma região de Paraisópolis, você vai ver que não tem árvore, né? Então, socialmente menos abastada. E poderia até se valorizar se todo mundo chegasse, olha, vamos plantar árvore, porque o clima fica mais gostoso e fica mais bonito. Eu não sei porque tem gente que não gosta de árvore na frente. Vocês talvez estejam mais por dentro, mas porque a árvore, ela atrai o passarinho, ela... Sombra. Temperatura. Eu fiquei sabendo também que, às vezes a gente não entende, ela suga a água e ela meio que transpira quando a gente passa. Então é maravilhoso, né? A gente chama isso de serviços ecossistêmicos, né? Com certeza, a discussão é bem profunda, como você está colocando. É uma discussão social também, né? De espaço, né? Espaço, as pessoas também precisam morar, né? Sim. E numa região menos favorecida, o espaço é todo ocupado para moradia, né? Então é uma discussão mais profunda, né, da arborização, tem que também ser inserida nessas áreas, né? Mas é outra discussão. E para polemizar ainda, não é qualquer árvore. Eu quero árvore grande na cidade. E se eu estou falando de queda de árvore, olha só, o pesquisador está falando que ele quer árvore grande, porque é árvore grande que vai trazer benefícios. Olha. Mas ele está falando de queda, então eu tenho que plantar direito. Existe tecnologia para você plantar a árvore e ela ficar mais resistente, né? Então, temos que tirar esse medo e também conviver com o risco. Eu acho que o meu amigo Gramani depois pode falar da questão de convivência com o risco. Mas tem que conviver com esse risco, existe um risco, mas os benefícios são grandes.
Então, plantar e prevenir lá na frente problemas. Tem que cuidar, vai ter que cuidar. Então, temos que reunir os responsáveis que cuidam com a arborização, tem que cuidar o ano inteiro. Para na época de eventos climáticos, geralmente no verão, você vai ter problemas, sempre vai ter problemas. Mas a gente vai trabalhar o quê? Para reduzir esses problemas. Esse é o plano preventivo que a gente coloca como um aspecto para a defesa civil também abordar, né? Que é um dos personagens. Qual que é a ideia? Reunir nesse debate a defesa civil, a prefeitura, o IPT e até para outros atores que também vão estar envolvidos, né? A concessionária de energia elétrica, os bombeiros, a guarda civil, a companhia de tráfico. E quem é que coordenaria toda essa ação? A Defesa Civil, acho que o Gramani pode completar aí como é que funciona, né? Interessante quando a gente fala em Defesa Civil, né? Eu gosto de lembrar aos colegas que ela tem um nome. Ela chama normalmente Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Coordenadoria Municipal. O próprio nome já diz, o nome já diz, é uma coordenação. Lógico, a gente abrevia, porque é Defesa Civil, né? E um órgão tão importante hoje, né? Já há muito tempo, né? Então eu sempre lembro, quem coordena? A coordenação passa pela Defesa Civil, porque ela tem essa capacitação de reunir todos esses atores e de forma coordenada melhorar o sistema, tanto preventivo como na atuação de emergência. Né? Então, porque a gente tem essas duas situações. A prevenção, onde a Defesa Civil pode coordenar as ações também, né? E acompanhar, monitorar, mas também tem as emergências. A gente fica muito preocupado com os acidentes. Sim. A gente tem os danos aí econômicos, sociais, mas em termos de Defesa Civil, o foco nosso é a segurança das pessoas, da comunidade. E aí, né, Sérgio, o Sérgio comentou dos atores, é importante que a comunidade, o morador, que a população participe de forma efetiva, né? Que a própria Assembleia participe de maneira efetiva, podendo ajudar em alguma situação, até fomentando as políticas públicas, né? Os debates, como são feitos pelo ILP, em geral, esse planejamento ele é mais da Prefeitura do que do Estado. Em geral, é mais da Prefeitura, porque é na cidade, é no município que as coisas acontecem. Né? Então, o poder legal ali é da Prefeitura. O Estado, ele tem um suporte, um apoio, né? Para qualquer situação, seja financeiro, seja técnico. Né? Mas eu acho que, da parte da população, as pessoas já estão mais conscientes, porque sabem que, poxa, uma árvore, se ela tem que ser plantada, ela traz muitos, mas são muitos os benefícios, né? Inclusive, até para a obesidade, eu ouvi falar, porque assim, lugar que tem muita árvore, as pessoas vão praticar mais exercício e acaba tendo mais saúde. Então, assim, os impactos são muito interessantes, né? E você entrar num bairro arborizado é maravilhoso, né? Aliás, eu aprendi, por exemplo, que a Alameda, uma vez eu fui lá, o que é a Alameda? Na Alameda são árvores numa rua, numa avenida, dos dois lados, né? Perfeito. Tem muita Alameda fake por aí, que o nome é Alameda, mal tem árvore do lado e da outra, porque às vezes a fiação passa por um lado, né, e as árvores ficam pelo outro lado. Mas até isso é interessante, porque não dá porque tem fiação, mas vamos plantar do outro lado e tudo mais. Vocês têm um trabalho interessante na cidade de Santos, eu queria que você comentasse um pouco como é que o IPT tem atuado lá com a prefeitura. Santos é um município muito dentro do histórico da relação do IPT, Estado e Santos, é muito interessante porque, por exemplo, nasce o primeiro plano preventivo de defesa civil com foco em morros, com a questão do deslizamento, escorregamento, nasceu nos morros de Santos e São Vicente. Então, historicamente, a gente tem uma relação muito forte com as equipes, uma experiência, é uma prefeitura que tem equipe bastante capacitada para poder levantar, identificar problemas, né? E quando surge a questão de queda de árvore, que até então a gente não tem um plano preventivo ligado a esse fenômeno. Então a gente tem para escorregamento, tem para enchente e inundação, mas para queda não. Então a gente escolheu o município de Santos para iniciar esse projeto piloto e testar alguns critérios, testar parâmetros para de forma preventiva a gente consiga antecipar qualquer tipo de problema, né? Então o Sérgio pode contar um pouquinho mais, né, da parte dessa visão, né, da questão das árvores, da arborização em Santos, que tem essa situação interessante, da planície, conforme a gente comentou, e os morros. Então a gente tem cenários diferentes, de planície e morro, né, Sérgio? O IPT trabalha com a prefeitura ali fornecendo dados, como é que acontece? Sim, a gente trabalha, já estamos lá há 3 anos, né? A gente
criando esse piloto para depois disseminar para todos os municípios. Essa é a ideia. Né? Aqui que a gente foi entender por que as árvores caíam em Santos. Quais eram essas espécies, por que elas caíam lá, um solo raso, árvores na planície, lá que já foi em Santos tem um morro também, ocupações, algumas irregulares, então tem toda essa situação social também atrelada. Sim. Né? Então fomos entender por que elas caem. Fizemos um mapa observando áreas de mais risco ou menos risco, relacionando a queda. Isso já é um mapa importante para saber, para o município. Ó, aqui cai mais árvore, aqui cai menos árvore, isso relacionado ao vento, né? E as quedas que já ocorreram. E a gente estamos trabalhando agora num plano de comunicação. Ou seja, como é que a gente se conversa? Quem? Prefeitura, a prefeitura no meio ambiente, a parte da prefeitura que faz o trabalho de poda de árvore, de remoção de árvore, a defesa civil que coordena os trabalhos quando acontece emergência, né, o bombeiro. Então esse plano de comunicação, como é que está funcionando? Que nem, temos um boletim que hoje à tarde, em Santos, vai ter um evento climático, possivelmente com rajada de vento de 80 km por hora. Esse é o alerta para Santos. Fica atento que vai cair árvore. Então já está todo mundo em alerta pelo WhatsApp. Já está todo mundo em alerta lá em Santos. Defesa Civil, Prefeitura, todo mundo. Assim, ó, talvez tenha queda de árvore. Você já preparou, assim, ó. Se prepara a motosserra talvez que tenha aqui, né? O bombeiro já sabe, todo mundo já sabe. Aconteceu o evento, então já está todo mundo avisado, a população está avisada. A população está avisada, tá? Porque todo mundo pode se cadastrar no SMS, né, para receber essa informação. Isso é legal, isso é importante, principalmente o pessoal do morro, né? E aí, o que acontece? Aconteceu o evento, caiu queda de árvore, aí começa a coordenação da Defesa Civil. Né? Para quê? Para não mandar, para coordenar a concessionária de energia elétrica para ir para o lugar correto, ou para não mandar 2 carros, o bombeiro e a prefeitura ir para o mesmo lugar resolver o mesmo problema, entendeu? Para agilizar essa questão. E agora imagina, Jeremias, se isso foge ao controle do atendimento, ou seja, caiu 600 árvores. Entra num estado crítico. Você permite, aí nesse estado crítico, é legal ter um plano que permite você instalar um gabinete de crise. Que nem aconteceu aqui em São Paulo, né? Nas últimas. Está acontecendo aqui em São Paulo, instala o gabinete de crise. Né? O que é o gabinete de crise? Já senta todo mundo? Explica o que é o gabinete para resolver de crise, rapidamente, né? O Sérgio contou uma história que passa da gestão do risco. Eu faço a gestão do risco, então eu identifico, faço o mapa, eu analiso, né? Eu proponho medidas e a gente fala das medidas estruturais, obras, e as não estruturais são os planos de emergência, né? E a gente se prepara para essas emergências. Então isso tudo é gestão do risco. Acontece que às vezes o evento é maior do que a gente esperava, e aí ocorre o que? A emergência. Então a gente entra na fase da gestão do desastre. E nada melhor para uma gestão do desastre é o tempo. Então, quanto mais rápido a gente poder atender uma localidade, uma comunidade ou os bairros, melhor vai ser, inclusive para a população. Né? Já teve isso lá em Santos, uma gestão de risco, assim, vocês chegaram a acompanhar, não? Um gabinete de crise relacionado à queda de árvore, não. Tá. Mas a questão do escorregamento e deslizamento, sim. Porque lá um outro problema que é grave, não só de Santos, mas todo o litoral e várias cidades aqui também do Planalto, né? É a questão dos escorregamentos de terra e de bloco de rocha. Então, para isso já se instalou. Agora, para queda, ainda não, porque foram os poucos casos, né? Como é um projeto ainda piloto, nessa fase, nesses 3 anos, a gente não teve um grande evento que tenha provocado a criação desse gabinete que envolve todas as agências. Vocês pretendem replicar de Santos para outras cidades, mas outras cidades litorâneas ou qualquer cidade? Qualquer cidade. Porque cidade. Entendi. Agora, fazer o mapeamento é super importante, mas para focar num planejamento de médio e longo prazo, que isso que é importante, né? Porque se você pegar uma cidade como a capital paulista, que há cerca de 1 ano, nós ultrapassamos o número de pessoas que moram em prédio do que casas, né? São mais de 50% das pessoas já moram em prédios. E os prédios, a gente sabe, São Paulo virou como o pessoal fala, um paliteiro, né? Enfim, e mais prédio, menos árvore,
mais asfalto, mais calor e tudo mais, né? E fica mais difícil porque calçadas menores. Então, eu acho que é mais complicado. Agora, cidades menores que poderiam ser planejadas, não dá para entender, não é, Marcelo, você falava isso antes, por que não ter um planejamento e fazer um bairro que não vai ter árvore, né? O que dá para se fazer nesse sentido, Sérgio? Olha, existem hoje um bom conhecimento sobre planejamento urbano e arborização urbana. O que às vezes não existe numa prefeitura é a conversa da Secretaria de Planejamento com a Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, às vezes não tem essa conversa. E às vezes não tem a compreensão do profissional em arquitetura e etc., da necessidade de trazer o verde, né, novas concepções, biofilia, etc., o verde como um agregador de valor até, para a qualidade de vida, sem valor financeiro, né? Então, acho que esse é o principal problema, né? Às vezes, o que se constrói por falta de conhecimento ou falta de vontade, até, diálogo, né? Se você vai para os empreendimentos de alto padrão, você encontra essa junção muito forte. Nos empreendimentos de interesse social, você não vê uma árvore, né? E isso é triste. Né? Porque assim, você pegar uma região como Paraisópolis, que quem não é da capital paulista, bota no Google e você vai ver que é praticamente uma cidade, não tem árvore, é um deserto. Agora, você fazer isso, replicar isso numa cidade do interior, que você pode planejar um bairro com ruas, deixar o espaço de calçadas mais largas, né? Porque a gente até falava assim, por exemplo, países como os Estados Unidos, o pessoal parece que desde o início já pensa maior, no tamanho da calçada, você vê calçadas muito largas, avenidas muito largas. Uma vez, o ex-governador José Serra, citando, ele falou, poxa, há 30, 40 anos eu olhava a Marginal Tietê e pensava, por que já não fazer maior? Por que fazer desse tamanho? Um dia vai precisar, e claro que precisou, né? Então, tudo é questão de planejamento. Então, não justifica um bairro, eu estava até contando que a gente fala sobre esses temas, passando recentemente perto de uma fazenda, um sítio. Pô, o cara tem um sítio enorme, uma fazenda. A delimitação da cerca dele, ele deixa 1 metro de calçada. Provavelmente não é isso que a legislação diz, depois quando for fazer um muro, alguma coisa. Mas assim, para a gente ter uma noção de que, poxa, você tem lá vários hectares, vai deixar 1 metro de calçada, mal dá para colocar o poste, né? Não é por aí, né? E assusta, porque a gente vai no interior, o IPT visita muitas cidades do interior para resolver vários problemas, né? Em apoio técnico aos municípios, né? E assusta um pouco a criação de vários loteamentos, e com essa fórmula errada. Qual seria o mínimo uma calçada ideal? Eu penso em mais de 2 metros. 3 metros, sei lá. Você tem que ter hoje, pela lei de acessibilidade, você citou, né? 1,20 m para o pedestre, para quem tem necessidades especiais. Aí você tem que ter o espaço da árvore. O espaço da árvore, né? Esse é o problema. O pessoal tem que pensar nela adulta. Sim. Então não é um espacinho pequenininho. Então não é exagero a gente falar em 3 metros de calçada? Um dia ela vai ter um diâmetro de 1 metro. Então você precisa ter um espaço grande. O problema maior que eu vejo não é só falta de planejamento ou falta de conhecimento. É um problema cultural. Qual a relação que o brasileiro tem para com a árvore? Não é a melhor possível, né? A árvore não faz parte da vida dele. Árvore é muita. Quando você fala em árvore, fala que a árvore suja, isso. Árvore entope calha, árvore eu tenho que varrer. Eu já vi folha. gente falar assim, eu vou plantar, árvore, vai ficar muito frio. É uma mentalidade. A árvore traz bandido. Agora bandido, com esse calor. Bandido é um problema de segurança pública, não é um problema da árvore. Da árvore, né? Então, assim, tem um trabalho de educação da população que é muito importante. Aí né? a gente anda nesse calor, ar-condicionado, quem está no carro, uma hora você vai ter que sair, e o ar-condicionado está gerando mais calor, né? Você anda, o asfalto é preto, a cor já
Já atrapalha, absorve, já é um problema. Eu que ando muito de moto, nesses dias que está tão quente, que a gente citou no começo do programa, dos últimos 150 anos, é um negócio absurdo. E quem está a pé, então, né, eu faço questão de sempre, não é mais que obrigação, parar na faixa, que muita gente não para, porque o coitado do que está ali a pé está num calor danado, ele não vê a hora de atravessar a rua e se abrigar embaixo de alguma árvore. Na capital é assim. E o Sérgio comentou uma coisa que é a cultura, né? O que é a cultura de uma população, de um país, né? Eu lembro de um educador e escritor de livros infantis. E um dia, numa entrevista com ele comentou da floresta. Que a floresta sempre foi a floresta assombrada, a floresta do mal, o inimigo está lá dentro. Então, desde criança, acho que isso mudou um pouco, espero que sim, mas a gente tem essa visão desde pequeno que a floresta é um lugar perigoso. E acho que isso reflete um pouco hoje nos adultos que, bom, foram criados com essa visão cultural, inclusive infantil, errada, que a floresta é um lugar assustador, né? Então, acho que quando a gente fala de cultura, tem essa cultura adulta, da cultura técnica, inclusive, porque essa fórmula está errada. Você abrir novos loteamentos, repetir erros da grande São Paulo no interior, é usar uma fórmula errada, né? Então tem essa questão cultural técnica, adulta, mas também infantil, né? Essa questão da educação, em algum momento, ou ela mudou, ou ela precisa mudar. E se depender da gente aqui, vai mudar muito, porque a gente sempre marca e bate aqui, ó. A árvore ela transpira água, ela traz o passarinho, ela dá sombra, dá alimentação e é tudo de bom, né? Então, que a gente faça... Eu vi movimentos em cidades como Campinas há muitos anos, né? Vamos plantar 1 milhão de árvores, né? E eu acho que na escola tinha que ter... Toda molecada tinha que sair para plantar árvore, fazer um convênio com a prefeitura e sair fazendo mutirão e botar essa turma para trabalhar, porque é muito bom. E eu acho que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade. E a gente está falando tecnicamente também de todas essas questões, até porque o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, vai ter um encontro muito grande. Você entra lá no www.al.sp.gov.br/ILP. Não sabe? Coloca Instituto do Legislativo Paulista, você vai sair... estar no site da mesma forma. Lá tem toda a programação e você vai achar este evento que os nossos convidados vão participar, que vai ser em 3 de abril de 2024. Ainda dá tempo de você se inscrever. A gente volta daqui a pouquinho para falar de toda essa coordenação da Defesa Civil, como é que ela pode melhorar em todo o estado de São Paulo, tá? A gente volta já. A Lesp em Pauta está de volta. Nosso tema hoje é as mudanças climáticas, são as mudanças climáticas, especialmente falando sobre as árvores, né? A queda de árvore, você tem visto aí no noticiário, são muitas. Só na capital paulista são cerca de 2.000 quedas por ano. E aí é aquela coisa, né? Atrapalha o trânsito, pode machucar alguém, tem a questão da energia elétrica, são vários fatores. Mas a gente está olhando aqui pelo prisma da solução. Como é que a gente evita? Porque essa questão climática, a tendência não é melhorar por enquanto, né? É piorar. Então a gente tem que fazer planejamento, tem que ter um gabinete de crise, enfim. Por isso que eu volto aqui agora com o Sérgio. Essa questão de planejamento, a gente já aprendeu bastante com o que aconteceu e eu queria que você falasse mais sobre essa questão da coordenação, e especialmente pela Defesa Civil. Eu acho que é um olhar desde a casa aqui com os deputados, o Executivo destinando recursos, todo mundo aprendendo passo a passo, né? O que eu posso pontuar, e eu acho que o Marcelo depois pode complementar, eu acho que são vários aspectos que se relacionam à questão de queda de árvores. Né? Primeiro que sempre existiu na cidade, sempre a Defesa Civil lidou com isso. O que a gente está propondo, o IPT como está propondo, com um estudo feito em Santos, é organizar isso. E essa organização demanda o quê? Investimento. Né? Demanda um planejamento. Demanda um plano de comunicação, elaborar um plano de comunicação, que é o mais importante, colocar esses atores, prefeitura, concessionária de energia elétrica, Defesa Civil coordenando, bombeiro, todos eles que atuam nas emergências,
conversando. Então, acho que o papel dos nossos gestores, ou dos nossos parlamentares, né? Atuar favorecendo, cobrando e criando e gerindo verbas para propiciar esses formações de planos de contingência, promovendo o levantamento da arborização, fazendo análise das árvores, que você falou do raio-x das árvores, fazendo a análise das árvores, promovendo esses planos de comunicação, né, para que tecnicamente a coisa flua mais facilmente, né? Você minimize o problema. Então eu acho que seria esse apoio, essa compreensão do problema de forma multidisciplinar e criar ferramentas, até leis, né, de necessidade de um plano de contingência para atuação em emergências, né? Uma coisa assim. Ô, Sérgio, tem cidades, vamos pegar o estado de São Paulo, que precisam ficar mais preocupadas com essas mudanças climáticas ou atinge a todas? Ou aquelas que têm mais morro são mais suscetíveis aí a riscos? Eu vou colocar uma situação que os climatologistas vão talvez confirmar isso. Dados de chuva se coleta aí, né? Todo mundo fala de índice pluviométrico, tudo. Mas dado de vento que é mais associado à queda de árvore, pouco se coleta. Ah, é? É. Então esse é um problema, Isso, né, Gramani? É interessante, quando você monta um plano preventivo, né, quando você pensa num plano de contingência, uma das coisas que ele mostra é a necessidade de você, instrumentos técnicos, para medir um parâmetro, no caso do vento, que vai estar associado a um problema, a um fenômeno, queda de árvore. Então, quando a gente vai para Santos, isso é a realidade, eu diria, que de todos os municípios, né? Você encontra um equipamento, 2 equipamentos que, de certa forma, vão dar um valor de vento confiável. Se eu voltar no passado, né, a Baixada Santista era monitorada em termos de chuva por praticamente cada município tinha 1 ou 2 pluviômetros. Hoje passa dos 150 pluviômetros. Então, precisou, desde 1988, quando é criado o Plano Preventivo e Defesa Civil no Estado de São Paulo, precisou de todo esse tempo para a gente enxergar que havia necessidade de uma melhora na coleta desses dados que são fundamentais, né? Eu não posso trabalhar na correlação de um problema, na queda de árvore. Ela é dada em função de vento. Mas qual é o valor do vento? Poxa, se eu tenho um instrumento ou 2 no município como um todo, como é que eu vou ter uma segurança e falar, não, aqui a rajada vai ser mais forte, aqui vai ser de tanto, ou a chuva vai ser mais forte aqui? Então, outros países que são mais comuns, esses ventos aí que derrubam tudo, eles têm esses índices mais apurados, provavelmente. Mas sem dúvida nenhuma, porque também já entenderam, já viveram, já sofreram a dor do problema. Lógico que a gente está descobrindo aos poucos isso. E é caro esses equipamentos? Precisa de técnica? Esse valor ele é relativo, né? Então, por exemplo, eu lembro que no passado se discutia, vamos equipar as defesas civis dos municípios, né? Com equipamento básico, desde viatura até a motosserra, sei lá, a bomba costal para trabalhar os incêndios, né? Para você montar brigadistas, né? E recentemente a Defesa Civil do Estado, junto com a Alesp, promove um programa de aparelhamento das defesas civis que é fantástico. E a gente é testemunha disso. Por quê? Porque vários acidentes foram evitados em função desse aparelhamento, em função de você fornecer coisas físicas mesmo, né? E que as equipes municipais possam fazer o primeiro atendimento. Então, o investimento é necessário. Os valores a gente pode discutir, são caros ou não. A discussão do radar, por exemplo. Um radar, ele tem um preço inicial caríssimo, mas se discute muito a manutenção de um radar. Sim. Agora, é um instrumento, uma ferramenta fundamental para monitorar essas questões do clima, né? Tanto de chuva, né? São Paulo tem 3, acho, né? 3 radares. Agora, com a nova... 3 para medir vento. Nossa. E é muito pouco. São Paulo, você fala cidade ou estado? Cidade de São Paulo. Só a cidade. Então, isso aos poucos, né? Então, o plano hoje, quando a gente monta um plano, fala, viu, para o plano dar certo, existem várias etapas. Uma delas é a questão tecnológica. Nós temos que ter instrumentos que vão medir não dá para fazer uma discussão separada, né? Ainda mais se tratando de meio ambiente. Quanto mais você estuda o meio ambiente, você vê que tudo é integrado. Eu estava lendo, eu sempre repito aqui, o pessoal até brinca, mas, poxa, a areiazinha do deserto do Saara
o grãozinho vem parar na Amazônia. É um negócio que você faz do outro lado, tudo é conectado. Então não adianta você falar, vou falar de Santos. Não, mas você tem que ver o entorno. Até nesse sentido, queria te perguntar, que é uma curiosidade minha. Você anda aí pelas estradas, você vê aquelas plantações de eucalipto. Eu já vi falar que aquilo resseca a cidade, não sei se é verdade ou não, né? E não é verdade isso? Não é, não. O eucalipto não... Eu pergunto isso porque, assim, o que é relevante a gente ter um plantio em massa, por exemplo, reflorestar grandes regiões é importante. E trabalhar a árvore dentro da cidade, o que tem mais peso? Não dá para dizer que uma é mais importante que a outra, né? Toda árvore traz aquilo que a gente chama de serviços ambientais, como você citou vários deles aqui, né? Maciços arbóreos, você tem mais ganho desses serviços ambientais. Tá? Se você manter praças mais arborizadas ou áreas verdes, né, grandes, parques, essas coisas, os benefícios são melhores. Tá? Aí você consegue a redução das ilhas de calor com mais eficiência. O verde viário, ele cumpre um certo papel, mas ele é mais local. É fácil, né? Andar na rua, nesse calor intenso que fez domingo passado, não foi melhor andar embaixo das árvores? Foi bem melhor. Né? Então tem aquele clima local ali que a arborização urbana oferece, que é um benefício, mas mais local. Os maciços são importantes. Não eucalipto no meio de uma cidade. Tá. Tá? Mas plantado fora não vai ter tanto impacto, sim, entendi. Mas não eucalipto. Você tem que trazer as espécies. Você fala em árvores, e ele falou no primeiro bloco, quero árvores grandes, explicou por quê, né? E a imagem que vem na minha cabeça são das nossas marginais, aqui na capital Marginal Pinheiros. E Marginal Pinheiros e Tietê. Que eu já falei uma vez com o secretário de Meio Ambiente da outra gestão, ele falou, poxa, o sonho, acho que do paulistano, o maior presente seria, imagina, não sei daqui quantos anos, quando você tiver mais carro elétrico e aquela marginal não for aquele barulho todo, você vai ter carros andando com menos barulho, com uma menor velocidade, isso vai trazer um ambiente melhor, e você arborizar as marginais, porque São Paulo, você, por conta dos prédios, você não tem visão, como no interior, você não vê o pôr do sol nunca. Alguns prédios você consegue ver de um cantinho e tal, mas quem está na rua não vê. A Marginal Tietê, e acho que é Pinheiros também, é um dos poucos locais que você está, em alguma época do ano, você vê o pôr do sol, você vê o nascer do sol. Então aquele é um parque linear, que eu acredito que daqui a alguns anos, bem arborizado, como a Marginal Pinheiros já está melhorando muito, né? E teve vários projetos, teve projetos de entre pontes, plantar flores de cores coloridas, né? Mas infelizmente ainda não saiu do papel. Mas eu não sei se vocês são de São Paulo, né? Seria um presente para São Paulo ter uma marginal com o rio mais poluído que está nesse processo e um parque que a gente ganharia, que a gente tem poucos parques, né? E nas cidades a gente cuida pouco nas metrópoles a gente cuida pouco das praças, né? Diferente do interior. Mas Jeremias, vamos dar crédito aí. O projeto Pomar que iniciou nas marginais, né? Eu sou paulistano, é que a gente está com um olhar destreinado. Certo. Se a gente olhar as marginais, elas estão maravilhosas. Muito melhor do que já foram. Maravilhosas. De tirar o chapéu. Eu O tenho projeto orgulho. Pomar é do... Que começou há década atrás, uns 20 anos atrás, né? Está maravilhosa, a marginal está linda, com uma exuberância de espécies. Tentou-se um relógio floral, né? Tá muito melhor do que estava. Mas aquelas árvores que tem, quando a gente passa, por exemplo, na Marginal Pinheiros, algumas elas tampam a visão, né? Ela poderia ser um pouco mais alta, que a pessoa pudesse ter a visão, né? Mas aí... elas são pensadas ali, as árvores? Quais as espécies que são plantadas? Foram bem pensadas, foi um projeto bem sério, assim. Esse é um exemplo muito fantástico, né? Na duplicação da marginal, tudo foi muito bem feito. Está muito bem, e estão crescendo, e eu vejo um cuidado, porque eu sou muito observador nesse aspecto. Tem um manutenção, né? Uma manutenção. Ali na Pinheiros agora tem as faixas, né? Isso vai trazendo vida para o local, né? Porque infelizmente São Paulo tem as praças. Eu não sei acho que é uma questão cultural. No interior a gente chega, acho que é São José dos Campos, você chega, tem uma praça linda, toda florida, mas acho que as pessoas cuidam mais. São Paulo parece que a gente
ter uma cultura da porta para fora não é meu, né? A gente tem que ter esse senso coletivo de cuidar mais. Apesar que tem muita coisa que, olha, rapidinho, eu já vi praças que a comunidade cuida, mas com um zelo incrível. Não é nem a prefeitura, a comunidade vai lá, às vezes é uma senhora ou duas, e elas plantam, e elas têm flor, é uma coisa maravilhosa, né? É o gostar do ambiente, né? É cuidar daquilo que você se propõe a conviver, inclusive. Então faz parte. A gente entende quando a população fica preocupada, né? Como o Sérgio comentou, da sujeira, de entupir, ou até mesmo da queda. Porque, de fato, o que preocupa a gente é a questão da segurança, né? De uma queda prejudicar não só a questão da fiação, de uma tubulação que está enterrada, mas com a segurança das pessoas. Porque, às vezes, as árvores tombam, caem e podem provocar esses danos. Mas o que a gente gostaria de mostrar é que hoje a gente tem ferramentas, né? Que conseguem antecipar, de certa forma, os problemas. É isso que a gente está buscando, antecipar esses problemas para evitar quanto mais preciso possível os danos, né? Então, porque a gente entende esse questionamento. Poxa, mas é uma coisa perigosa. De fato, a gente convive com o perigo diariamente. E árvores grandes podem cair também, né? Aqui, pertinho de onde a gente está, na República do Líbano, caiu, acho que tem uns 6 meses, um ano, não lembro. Ela caiu uma árvore muito grande. Ela interditou toda uma área da República do Líbano, mas ela é uma árvore enorme, assim, ela atravessou, ela levou fiação e tudo, e a região ficou sem luz, uma coisa... Qual é o nosso desafio? Daria para a gente identificar isso antes? Esse é um desafio da pesquisa e da gente ter o projeto piloto em Santos, né? O que a gente precisa olhar de fato, o que a gente precisa medir e monitorar para chegar antes nessa árvore grande e impedir que ela ou caia ou que tem que ser retirada. Porque né? também se você vai olhar o prejuízo, quanto tempo a região ficou sem luz? O prejuízo de alguém por ter morrido, enfim, né? O poste foi ao chão. Então, assim, são muitos prejuízos que, assim, é claro que falar é fácil, né? Fazer é que é difícil. Mas vocês estão trazendo aqui diretrizes extremamente importantes para todo mundo pensar. Porque a coordenação, e especialmente pela Defesa Civil, com mais recursos, com mais inteligência. Hoje a gente tem tecnologia de georreferência, então dá para você saber, a companhia de luz está ali, a prefeitura já chegou, né? Dá para você montar. E como você havia dito, a própria população também, às vezes, não precisa de um grande aparato, né? Pessoal, aqui em São Paulo você liga no 156, já tem, inclusive o 156, ele tem uma hierarquia, né, de valores. Então você pode, em determinado momento, colocar essa questão das árvores e você subir, porque eletronicamente eles falam, se você quer fazer a denúncia sobre a mulher, tem tal. Então tem uma hierarquia que você percebe, né? Tudo isso é uma questão de planejamento. De planejamento, né? de procedimento. Quando a gente entra no hospital, no pronto-socorro, tem lá uma tabela, às vezes, na parede mostrando vermelho, sim, laranja, tem um degradê ali de cores. Dependendo de como você chega, né, de como tem o seu estado, você entra no vermelho, é atendimento prioritário, né? Isso também tem que entrar, a questão de queda de árvore, ela tem que entrar nesses procedimentos tanto da gestão do risco mesmo, né, preventivo, como na emergência. Marcelo, a gente falou sobre as questões do clima. Pelo que a gente tem visto, não dá para esperar uma mudança tão já, né? Eu estava lendo, por exemplo, dos polos na Terra, que por eles serem gelo e branco, eles refletem muito a luz. Mas na medida que eles derretem, eles refletem menos. E aí você entra num ciclo que reflete menos, aumenta o calor, derrete mais rápido. Então, o cientista está falando que se isso não for revertido, vai chegar numa hora que vai ser tão acelerado esse degelo que pode se colapsar. E a gente está vendo em todas as questões ambientais, né? E o calor está aí na nossa pele. Então, o calor mais agressivo dos últimos 150 anos, né? E pelo jeito não vai melhorar tão já essa questão climática. A nossa preocupação não vai melhorar tão rápido, é demorado, são vão gerações... Vão ter mais tempestades. Isso que eu ia comentar. Então, o calor a gente está convivendo agora. E o frio? E as ondas de frio? Será que a gente vai passar por isso? A gente tem que lembrar dos cenários. E as tempestades? A gente tem um problema sério em São Paulo também, que são os raios, né? A gente tem vítimas por raios aqui no estado também. Vai aumentar essas tempestades com raio? Como é que vão ser essas rajadas de vento? Como é que nós vamos monitorar ou mapear essas árvores, pensando em cenários extremos mesmo, né? Então, de fato, não melhora tão cedo, são gerações para a gente tentar, na verdade, corrigir, porque eu diria que a gente está ainda na fase de entender um pouco
o que correlaciona o que com o que, né? O que mudou na mentalidade? Porque hoje a gente ouve falar, por exemplo, antigamente se falava em canalizar rios. Hoje, me parece que não, vocês podiam até comentar, né? E outras questões, por exemplo, o asfalto, né? Tem o paralelepípedo, vamos tirar o paralelepípedo. Mas será que o paralelepípedo ele não absorve mais água? Porque tem países que o pessoal já tem aquele asfalto ecológico. Eu vi um vídeo, é impressionante, ele chega com um monte de água e aquilo absorve a água toda, mas não sei se é caro, o que é, né? No Brasil a gente não tem essa tecnologia. Mas fala pra gente, ô Sérgio, o que vocês têm de novidade aí, que às vezes nem é tão novidade, mas a gente precisa saber não canalizar mais rios, questão do plantio das árvores, enfim. Olha, realmente eu acho que assim, a gente vem de uma cultura de que o progresso era o concreto, era a estrada, era canalizar rio, né? Tampar rio, né? Tampar rio, não quero ver o rio, quero ver uma estrada, né? Em cima. Era o progresso, né? Era o progresso, era a ideia de progresso que nós tínhamos, né, no Brasil. Hoje o que tem de inovador e o mundo está aplicando, né, é naturalização, renaturalizar, né, e que não é nada novo, né? E todo mundo já viu, quando a natureza retoma, ela reequilibra as coisas. Óbvio que trazer no ambiente urbano esse reequilíbrio é diferente, mas existem iniciativas na China, em escala, coisas que estão ensinando o mundo como se deve fazer as coisas. O chinês tem uma coisa impressionante, que eles fazem um prédio distante do outro, a gente junta um no outro, né? Lá eles têm uma coisa que não, o prédio está aqui, o outro tem que estar 50, 100 metros. Eles formam florestas com árvores já adultas, já fornecendo benefícios. Já eles renaturalizam rios, né? Em escala que aqui demoraria décadas, lá eles fazem anos. Né? Temos que aprender com eles um pouco. Então, assim, você está buscando na natureza soluções que já existem. Então, não é inovador, né? São coisas que já a natureza está ensinando de novo para a gente. Né? Então, essa coisa de permeabilizar, a gente deu nome a isso de soluções baseadas na natureza. Né? Então, buscar o conhecimento que os nossos bisavós tinham lá no sítio. Né? Observar mais a natureza e aprender com ela, né? Agora é bom, isso, né? não sei se é bom, mas essa é uma questão democrática, né? Porque tá certo que quem tem recurso vai lá para o seu resort, lá tem uma piscina boa, árvore, mas o grosso da população às vezes não pode e é obrigado a conviver num lugar sem árvore e com problemas. Né? Por isso que a gente tem que cobrar, trabalhar, discutir isso ao máximo, né? O papel do parlamentar, eu acho também, é nesse aspecto. Se falar de arborização, né? Eu sei que aqui a gente ia falar de acidentes, mas é de arborização. O papel do parlamentar é trabalhar essas áreas urbanas precárias, esses locais menos favorecidos. E eu acho que, assim, projetos inovadores. E o projeto inovador não é altas tecnologias, às vezes são soluções simples de criar espaços em locais que a gente não pensou. Né? E se recusa a pensar, por exemplo, a vaga de carro. Eu achei sensacional isso. E quando você cria espaços com qualidade, a população se apropria disso. Sim. E se a população se apropria disso, meu querido, isso vai para frente. Volta. É verdade. O que ele está trazendo aqui, só se você não pegou desde o início, assim, você tem... não sei se eu entendi dele, mas a maioria das nossas calçadas são pequenas. São 1 metro, quando lá 1,5 metro. O ideal seria 3, 4 metros para a gente poder caminhar e o cadeirante, todo mundo. Mas ocupar um espaço da própria rua, em alguns locais que der para fazer isso, é lógico que grandes fluxos de carro não vai dar para fazer, mas muitos lugares dá para fazer. Eu vou perder um pouco do espaço do asfalto, mas eu vou ganhar em qualidade. E teve uma pesquisadora que conversando com a gente, que ela disse, olha, espaço tem. Você hoje, se você olhar as ruas, é porque tem muito carro. Mas se futuramente a gente pensa nos carros elétricos, eu sempre penso, por exemplo, essas motinhas cobertas, um dia acho que eles vão levar a gente para lá e para cá, porque elas elétricas vão ocupar pouco espaço, vai sobrar mais espaço. Ela falou, quando você anda nas avenidas mais devagar, você anda mais rápido, porque tem muito fluxo, a distância não tem muito, tem espaço, tem que se reorganizar. Talvez o modelo de carro
alterando, você vai ter mais espaços em cidades como já totalmente construídas como as capitais, e você poder usar o asfalto para arborizar, para receber água da chuva e para dar esse ambiente gostoso que a gente quer viver. Aquilo que você comentou, né, no começo do programa, da conexão das coisas, as coisas estão ligadas, né? Uhum. Posso estar enganado, mas hoje, se andar em São Paulo, alguns restaurantes e bares, de certa forma, eles ocupam a parte do... Certo? Então, isso, que eu... Eles, de certa forma, já usam essa filosofia e vai dando de vida para o bairro. Vai dando vida para o bairro. E por que não com a questão da arborização, né? Sim. E aí eu queria só trazer um pouco, a gente falou do papel da Defesa Civil, dos parlamentares. Enfim, o IPT também tem essa missão de estudar esse tipo de problemas, dos fenômenos e propor soluções. Em que sentido? Então, a gente comentou agora há pouco, né? Não é porque uma coisa deu certa num lugar que ela vai dar certo em outro. Não é porque eu tirei o paralelepípedo de uma determinada avenida ou rua e deu certo que nós vamos aplicar isso em outras localidades. Então, o papel do IPT é isso, né? A gente consegue integrar essas diferentes áreas. Está aqui um biólogo, um geólogo, tem a questão da engenharia, enfim, das engenharias, né? Então, é missão nossa poder estudar isso, não só nos grandes centros, mas nos pequenos também, apoio aos municípios, para de fato a gente escolher a melhor solução, a melhor espécie, né? Então, a gente falou do eucalipto. Não tem verdade para tudo. A fórmula, às vezes, não se repete para outra localidade. E aí a gente consegue de fato entender o problema e propor soluções melhores indicadas ali para situações, né? Muito bem, eu queria agradecer bastante aqui a presença dos nossos convidados, Marcelo Fischer, que eu troquei de vez em quando aqui, mas tudo bem, o Marcelo Fischer Gramani, geólogo e pesquisador do IPT. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua presença. E também o Sérgio Brasolin, Sérgio biólogo, doutor em recursos florestais, pesquisador do IPT. Tem que voltar mais vezes aqui ambos, porque isso é conversa, acho que para todo mês, para a gente bater e repetir, não é não? Porque senão não fixa aí. Embaixo de uma árvore para ser mais agradável. Sim, sim, sim. Até porque os grandes acontecimentos, né? Eu estava lendo, por exemplo, sobre grandes filósofos, né? Não ficava escrevendo, não. Ia andando e conversando e passando conhecimento. Se for debaixo de uma árvore, muito melhor. Bom, eu agradeço a sua companhia também, que esteve aqui com a gente. Mande as suas sugestões e reveja esse programa lá no YouTube. Mas olha, só para dar um serviço rapidinho, 3 de abril de 2024, quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, vai ter esse grande evento do ILP sobre mudança climática e também a questão da árvore e a queda das árvores. Você pode se inscrever, é só botar no Google ILP, Alesp, tem lá todo o calendário, tá facinho. Se você é professor, estudante ou é da área, vem participar, que é muito interessante, e fazer um network também com essa galera, porque eles abrem geralmente um espaço para conversar e tudo mais. Então é muito importante esse diálogo, esse debate. Muito obrigado, até a próxima edição.